Meu nome é Antônio. Você está no canal Fé e Louvor, um canal de conteúdo cristão. Sejam bem-vindos. Meu nome é Antônio. Você está no canal Fé e Louvor. O nome Crônicas na Bíblia vem da palavra grega paralipomenon, que significa aquilo que é deixado de lado ou o que resta. Esse título se refere ao fato de que os livros de 1º e 2º Crônicas apresentam uma recapitulação da história de Israel, desde Adão até a queda de Jerusalém e o cativeiro babilônico, que não foi registrada nos outros livros históricos do Antigo Testamento, como os livros de Samuel e Reis. Em outras palavras, Crônicas é uma espécie de complemento ou resumo da história de Israel. Os livros de Crônicas são, portanto, uma fonte valiosa de informações históricas sobre a nação de Israel e a religião judaica. O livro de Crônicas, também conhecido como Paralipomenos, é composto por 2 livros na Bíblia hebraica e cristã, 1º Crônicas e 2º Crônicas. Esses livros apresentam a história de Israel desde Adão até a queda de Jerusalém e o cativeiro babilônico. Os livros de Crônicas foram escritos depois do exílio babilônico, provavelmente no 4º século a.C., e têm uma perspectiva teológica que se concentra na adoração e no templo. Eles apresentam uma visão otimista da história de Israel e enfatizam a importância do culto a Deus, especialmente no templo em Jerusalém. Os primeiros 9 capítulos do livro de 1º Crônicas fornecem uma genealogia detalhada de Adão até Saul, o primeiro rei de Israel. Os capítulos restantes descrevem a história de Davi, o segundo rei de Israel, incluindo a escolha de Davi por Deus, sua ascensão ao trono, sua conquista de Jerusalém e seu desejo de construir um templo para Deus. O livro também descreve a organização do sacerdócio e do templo sob Davi e Salomão, seu filho e sucessor. O livro de 2º Crônicas continua a história do livro anterior, começando com a coroação de Salomão como rei de Israel e a construção do templo em Jerusalém. Ele descreve os reinados dos reis de Judá até a queda de Jerusalém e o cativeiro babilônico. O livro destaca a importância da adoração no templo e apresenta a história dos reis de Judá a partir de uma perspectiva teológica que enfatiza a obediência a Deus e a importância de manter o culto correto no templo. Em geral, o livro de Crônicas oferece uma visão otimista da história de Israel e enfatiza a importância da adoração a Deus. Ele fornece uma genealogia detalhada que traça a linhagem de Israel desde Adão até Saul, e descreve a história dos reis de Judá, incluindo as conquistas militares, os fracassos e as reformas religiosas. O livro também enfatiza a importância do templo em Jerusalém como centro de adoração e como símbolo da presença de Deus no meio de seu povo. Os 2 livros de Crônicas, 1º Crônicas e 2º Crônicas, possuem capítulos-chave que destacam eventos importantes da história de Israel e de seus reis. Eis uma lista com alguns dos capítulos-chave de cada livro. 1º Crônicas. Capítulo 1. Genealogia desde Adão até Abraão. Capítulo 17. O pacto de Deus com Davi. Capítulo 21. O censo de Davi e a punição divina. Capítulo 28. Davi instrui Salomão para construir o templo. Capítulo 29. Davi prepara materiais para o templo e abdica em favor de Salomão. 2º Crônicas. Capítulo 5. Dedicação do templo construído por Salomão. Capítulo 7. Aparece a Salomão após a dedicação do templo. Capítulo 20. Rei Josafá vence os Moabitas e Amonitas com a ajuda de Deus. Capítulo 34. Rei Josias reforma o templo e encontra o livro da lei. Capítulo 36. Queda de Jerusalém e exílio na Babilônia. O livro de Crônicas nos ensina diversas lições e valores importantes,
tais como a importância da obediência e fidelidade a Deus. Muitos dos reis de Israel foram abençoados quando obedeceram e seguiram as leis e mandamentos de Deus, enquanto outros sofreram as consequências de sua desobediência e infidelidade. A importância da adoração e louvor a Deus. Os reis que se importavam em cultuar a Deus e adorá-lo com sinceridade eram abençoados com vitórias e prosperidade. A importância de lembrar do passado e aprender com a história. Em Crônicas, há diversas referências à história de Israel, aos seus antepassados e às suas tradições, o que reforça a importância de conhecer e aprender com o passado para se ter um futuro melhor. A importância da liderança justa e íntegra. Os reis que governaram Israel com justiça e integridade foram lembrados e honrados, enquanto aqueles que foram corruptos e egoístas foram condenados. A importância da fé e confiança em Deus. Os exemplos de fé e confiança em Deus apresentados no livro de Crônicas são inspiradores e encorajadores para os cristãos de todas as épocas. Em resumo, o livro de Crônicas nos ensina sobre a importância da relação com Deus e a importância da integridade e justiça na liderança e na vida pessoal. Na época coberta pelo livro, a sociedade era agrícola e dependia da produção de alimentos. A economia era baseada na agricultura, pecuária, pesca e comércio. As famílias viviam em casas simples e a vida cotidiana envolvia trabalhar na terra, cuidar dos animais, realizar oferendas religiosas e seguir as leis e costumes da comunidade. A religião era uma parte central da vida do povo de Israel nesta época, com o templo em Jerusalém como o centro da adoração e sacrifícios sendo oferecidos regularmente pelos sacerdotes. A fé era transmitida de geração em geração e os líderes religiosos tinham grande influência sobre a vida da comunidade. A sociedade era organizada em tribos, lideradas por um chefe ou juiz. Havia uma forte tradição de leis e justiça, com as disputas sendo resolvidas pelos anciãos ou pelos juízes. Os reis eram escolhidos por Deus e tinham a responsabilidade de liderar a nação em tempos de guerra e paz. No geral, a vida nesta época era simples, com a família, a comunidade e a religião desempenhando papéis centrais na vida das pessoas. A história do livro de Crônicas mostra que, mesmo em tempos difíceis, a fé em Deus e a obediência às suas leis eram fundamentais para a prosperidade e bem-estar do povo de Israel. Deus abençoe por assistir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever em meu canal. Deixe um like para que o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe meus vídeos com amigos e familiares. Deus abençoe por assistir.